Fala, galera do Desenrolado. Vamos começar aqui, vamos desenrolar mais uma vez. Professor Rafael Gama, novamente com vocês, trabalhando a questão aí da geografia com aquela pitadazinha sempre no final, no início ou durante a aula de atualidades, já que as provas exigem, o Enem cobra bastante. Então vamos lá. Continuando o nosso módulo, lembra? Fontes de energia. Só que em especial, o tema dessa aula é voltado para a questão dos combustíveis fósseis. E em especial, nós vamos tratar com carinho aqui a questão desse combustível fóssil aqui chamado carvão mineral. Só que antes de chegar na parte de carvão mineral, que é essa parte aqui mais do final, a gente vai primeiro falar de maneira geral sobre esses combustíveis fósseis. Então, no caso, primeiro é você responder essa pergunta aí comigo. O que são combustíveis fósseis? Eu coloquei 3 setinhas para lembrar a vocês que pelo menos 3 características têm que ser observadas para classificar um combustível como sendo de origem fóssil. O que é algo fóssil? Algo que se formou há muito tempo lá na escala geológica. Coisa de milhões de anos praticamente, tá? E aí a primeira característica então, fóssil também me dá uma ideia de restos, né? De animais, vegetais que sofreram ali uma decomposição e ficaram fossilizados no caso. Então vamos lá. Então a primeira característica aqui que eu tenho de um combustível fóssil, praticamente eu tenho a origem, que a origem vai ser uma origem orgânica, como eu disse, decomposição de restos de animais e plantas. Eu vou ter aqui a segunda característica, e essa é importantíssima, já caiu até uma vez no Enem, não está com muito tempo não, 2009, 2010, era uma questão enorme, meu camarada, que você ia perder maior tempão, mas se você soubesse essa dicasinha que eu vou colocar aqui agora, basta isso. Você teria respondido a questão tão rápido, e você lembra que você tem em média só uns 3 minutos para fazer cada questãozinha do Enem? Você teria respondido essa daqui em 10, 15, 20 segundos, sobraria muito mais tempo para você responder aquelas questões mais difíceis muitas vezes, da própria prova de Ciências Humanas, ou quem sabe responder as questões da prova de Ciências da Natureza, já que acontece no mesmo dia, no sábado, da nossa provinha de Ciências Humanas. Tranquilo? Deixaria mais tempo ali para Química, Física, Biologia, por exemplo. Rafael, qual era a dica? E essa dica aqui, ela é manjada, hein, pessoal? Ela é muito batida. Que dica é essa? Simples. Só encontro combustíveis fósseis nos chamados terrenos sedimentares. Professor, lembra aqui pra gente, fora os terrenos sedimentares, quais são os outros terrenos? Nós temos os chamados terrenos cristalinos. E a provinha do Enem, a questão era só isso, gente. Bota na sua cabeça, terrenos cristalinos, o que é que nós encontramos? Os chamados minerais metálicos. E nos terrenos sedimentares é que nós encontramos os 3 combustíveis fósseis, que a gente vai ver já já, petróleo, carvão mineral e o gás natural. Então a dica é essa. E a terceira dica, eles são praticamente hidrocarbonetos. Rafael, o que seria isso? Presença aqui do hidrogênio e de carbono na sua estrutura. E aí é onde a gente faz uma interdisciplinaridade aqui com a química, por exemplo. Por ter carbono na sua estrutura, logicamente que ao queimar um desses 3 combustíveis, ou seja, petróleo, carvão mineral ou gás natural, você vai estar liberando carbono para a atmosfera. E aí eu vou ter um grande problema. Se eu pensar que além de produzir esse carbono para a atmosfera, esses 3 combustíveis aqui, eles são os mais utilizados no mundo, aí vem mais uma vez aquela questão do Enem, candidato, tem a capacidade de solucionar um problema. Que problema seria esse? Note, são as 3 fontes mais consumidas no mundo, infelizmente. Tá? Eu te diria que quase 80% da energia mundial vem dessas 3 fontes aqui, que são altamente poluidoras. O mais poluidor de todos, que a gente vai falar já já, que é o carvão mineral. Quando eu comparo com o petróleo e o gás, logicamente. Ok? O mais consumido dos 3 é, sobretudo aqui no caso, o petróleo. Nós ainda somos a sociedade do petróleo. Há muito tempo que eu escuto aí, é jornal, é professor falando, olha, o petróleo está acabando, está acabando. Não sei como é que está acabando. E de repente Canadá, Venezuela, Rússia acham cada vez mais petróleo e o Brasil.
com as recém-descobertas reservas de petróleo de 2007 para cá, que o Brasil está quase aí triplicando, quadruplicando suas atuais reservas. Então essa história de que o petróleo está acabando, Rafael, mas é aquela história, o petróleo vai acabar, não porque ele vai se esgotar, mas porque a gente vai passar a utilizar outras fontes. Eu lembro dessa questão, é manjada, a idade das pedras acabou não porque faltaram pedras, mas sim porque o homem descobriu. Tudo bem, eu até acredito que a gente vai trocar, mas não agora. Daí 10 anos, 15 anos, veja no Brasil. Ninguém pode nem ouvir falar em carro elétrico aqui. O governo brasileiro corre essa questão aí quando ouve falar em carro elétrico. Tá? Carro híbrido chega aqui caríssimo. Então, meu amigo, ainda é a sociedade e vai ser durante muito tempo a chamada sociedade do petróleo. Embora haja essa procura, essa pesquisa pelas fontes alternativas. Tranquilo? Então vamos para cá, retornar, né? O que eu acho importantíssimo aí para você se ligar e para a gente desenrolar logo esse assunto. A maioria das fontes utilizadas no mundo hoje é de origem fóssil. Coloquei bem aqui, olha, problemas. Por que eu destaquei problemas, galerinha? Qual é o grande problema que eu vou ter aqui? Primeiro que os combustíveis fósseis, relembrando, não são renováveis e eles têm na sua estrutura carbono. Carbono vai gerar o quê? Aquecimento global. Tranquilo? E aí vamos entrar agora no mérito mesmo da questão. Tema central da nossa aula. Quer falar de combustíveis fósseis, mas destacando principalmente nesse primeiro momento a questão do carvão mineral. Depois vem uma aula só para petróleo e depois vem uma aula aí, uma temática só sobre gás natural. Falando do carvão, coloquei bem aqui para vocês. Como é que é a formação desse combustível fóssil, galera? Primeiro, se formou aqui no período carbonífero, só que da era chamada paleozoica. Rafael, eu sempre tenho dificuldade para relembrar as chamadas eras geológicas. Vamos relembrar rapidinho? Eu tenho aqui a primeira mais antiga, a chamada azoica. Depois eu tenho a chamada pré-cambriana. Depois eu tenho aquelas três que terminam com zoica. Zoica é vida, né? Então vamos lá. Eu vou ter aqui ó, a paleozoica, a mesozoica e vou ter aqui a cenozoica. Paleozoica, tipo vida antiga. Mesozoica, meso é meio, intermediário. Por que meso? Que fica aqui entre a paleozoica e a atual, que é a cenozoica. Então, relembrando, azoica, pré-cambriana, paleozoica, que é a que foi formada aqui o carvão mineral. Eu tenho a mesozoica e tenho aqui a cenozoica. Tranquilo? E o carvão mineral, ele vem de florestas soterradas, em ambientes, sobretudo, pobres em oxigênio. Então, exemplo clássico desses ambientes, os pântanos, os estuários dos rios, que tem uma quantidade muito grande de matéria orgânica e o nível de oxigênio ele é muito baixo, tá? E essas florestas soterradas, elas vão, ao longo do tempo, sofrendo o quê? Um processo de aumento gradativo, de repente, de pressão e de temperatura. Se isso for acontecendo, o carvão ele vai passar por alguns estágios no seu processo de formação. Um exemplo aqui, clássico. Ele começa com esse estágio aqui de turfa. Depois ele pode evoluir para esse estágio aqui chamado lignito. Mais pressão e mais temperatura, vem para a hulha. Rafael, lembro da hulha das aulas de história. É porque esse aqui foi o carvão típico da Inglaterra durante a primeira Revolução Industrial. E o melhor carvão do mundo do ponto de vista econômico, que seria o antracito. Qual é a minha grande dica aqui para vocês? À medida que a turfa vai virando lignito, vai virando hulha e vai virando o antracito, vai aumentando a quantidade de carbono. Aí eu tenho uma vantagem por um lado e uma desvantagem por outro. Qual é a grande vantagem? Tem mais carbono, vai aumentando aqui o poder calorífico. Ele vai gerando mais calor, energia térmica, que é o que todo mundo quer com a queima de carvão mineral. Só que ao mesmo tempo, quanto mais carbono aqui ele tiver, maiores são os riscos chamados ambientais. A questão da poluição atmosférica e com consequente aquecimento global. Então, se liga aqui na sequência turfa, lignito, hulha e antracito. E aqui, para a gente poder finalizar, eu estou falando de onde nós encontramos as maiores reservas de carvão mineral no mundo. Estou citando aqui 3 países, no caso em destaque os Estados Unidos,
Rússia e China. Mas vamos ficar aqui de olho no mapa. Agora, a gente vai visualizar aqui os dois hemisférios. Veja você aí, ó. Eu tenho aqui em cima o hemisfério norte e tenho aqui embaixo o hemisfério sul. Tá vendo aqui? As principais reservas de carvão. O que eu estou destacando aqui? Exatamente esses três países que nós falamos agora. Eu vou ter bem aqui os Estados Unidos, tá? Veja que é no hemisfério norte, sobretudo. Eu tenho bem aqui a Rússia e eu tenho um pouquinho mais abaixo aqui da Rússia a China. Rafael, mas eu estou notando que nós temos aqui também no hemisfério sul alguns países com uma boa quantidade de carvão mineral. Estou destacando aqui o Brasil, embora o carvão brasileiro não seja muito bom, a qualidade não é muito boa. Eu tenho aqui a África do Sul, que já tem um carvão bem melhor. E eu tenho aqui a Austrália e um pouquinho da Indonésia. Agora, repare bem, a maior parte desse carvão mineral se encontra realmente no hemisfério norte. Isso aqui também cai muito em provas, galerinha, tá? E repare, sobretudo, o seguinte, ainda vamos encontrar aqui carvão no Canadá, vamos encontrar aqui, por exemplo, no México, vamos encontrar aqui na Índia, mas as maiores reservas mundiais se encontram realmente nesses três países que estão, inclusive, dois deles entre os maiores poluidores mundiais. Olha a dica aí do final. Maior poluidor do mundo hoje para o aquecimento global, que é a China, e o segundo maior poluidor hoje, que são os Estados Unidos. Sabe o que é comum? Todo mundo errar agora em prova? Ainda continuar pensando que o maior poluidor do mundo é esse país aqui, os Estados Unidos. Tá? Então ele trocou de lugar com a China, mas são dois países altamente poluentes. E, para a gente finalizar, um país como a China, cuja economia foi uma das que mais cresceu nesses últimos 20 anos para cá e que é o país mais populoso do mundo e que o consumo lá não para de crescer, haja energia. E eles vão produzir boa parte dessa energia através de usinas termoelétricas e que funcionam à base de carvão mineral. Então ficam aí essas dicas, tá? Espero que vocês tenham aproveitado e num próximo momento aí a gente vai abordar a questão específica do petróleo para finalizar esse módulo de fontes de energia. Então, galera, se atualize aí e continue estudando. E vamos continuar desenrolando aí. Beleza? Valeu! Obrigado!